Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. A gente já começou o livro de Atos, e a gente já viu no capítulo 1 a ascensão de Jesus, né? A escolha de Matias. E agora a gente vai falar da festa de Pentecostes. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, com um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém tementes a Deus em todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso são galileus todos esses nomes que estão falando? E então, como estamos ouvindo cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfígia e Egito, e das partes da Líbia próxima da Cirene, distantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, tinham os judeus e tinham os convertidos ao judaísmo, né? Cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar a maravilha de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam: o que significa tudo isso? Aqui, meu irmão, minha irmã, a gente está vendo aqui a capacitação do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Por que na festa de Pentecostes? Vocês viram aqui que tem 16 localidades, línguas citadas aqui. Babel teve confusão. Aqui, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo de Deus capacita todos que estavam ali, os apóstolos estavam ali, para falar nas línguas dele. Então, a confusão de Babel acabou aqui, quando falaram nas línguas dele mesmo, e que eles entenderam a mensagem do Evangelho. Por que foi na festa de Pentecostes? Justamente para tornar o Evangelho conhecido. Haviam lá muitas nacionalidades, meu irmão. Então, Pentecostes não vai acontecer de novo, já aconteceu. As pessoas ficam soprando o microfone como se fosse descer o vento impetuoso, descendo ali, como dando ordem ao Espírito Santo, meu irmão. Isso é uma heresia, isso é uma fantasia, isso é uma enganação, isso não existe. E outra coisa, aqui, línguas que eram idiomáticas, não é essa língua que não é idiomática, que ninguém entende nada e você não tem uma tradução. Ali havia os que falavam, os que ouviam, ou seja, os que falavam na língua do outro que estava ouvindo. Era uma tradução. Então, meu irmão, é preciso tomar cuidado com isso. Os dons do Espírito Santo continuam ativos, não cessaram, mas é preciso ter cuidado para entender. E nem fala-se aqui, a Bíblia não fala lugar nenhum em línguas estranhas. Fala aqui noutras línguas, as línguas que estavam nesse contexto aqui, tá? E aí, eles perplexos falaram assim: esse pessoal está bêbado. Aí Pedro levantou-se, já capacitado pelo Espírito Santo, em alta voz dirigiu-se à multidão. E aqui, interessante, dirigiu-se à multidão. Então, Pedro estava falando numa língua que todos ouviram na sua própria língua. Percebem a ação do Espírito Santo? Eu posso não falar, por exemplo, alemão, e de repente começar a falar alemão pela capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho lá. Tá? Um exemplo. Pedro se levantou com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, né? E ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Grande e glorioso, não temível. E o Apocalipse é um livro de bênçãos. Preciso parar de entender e falar: Armagedon. Onde está escrito Armagedon lá? Não tem Armagedon escrito lá. Armagedon é uma tradução errada de Armegido, Monte Megido, tá? Como a gente já viu lá no estudo do Antigo Testamento. E aqui, olha só, sobre servos e servas
jovens, velhos, ele abrange tudo aqui. A forma, então, a salvação está disponível para todos. Disponível. O amor é democrático, é disponível para todos. A morte é democrática, atinge a todos, mas a salvação também é democrática. O amor é democrático, o amor atinge a todos, meu irmão. Interessante, está falando aqui, derramaria o meu Espírito, que aconteceu aqui, né? Embora a gente veja a ação do Espírito Santo durante toda a Bíblia, né? Desde lá de Gênesis, o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Afirmando aqui que os judeus condenaram, mataram, foi rejeitado, mas foi ressurreto. Né? Jesus é o autor, consumador e doador da nossa fé. Nos trouxe esperança, salvação e derramou seu amor sobre nós. E aí vai falar assim, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Messias, ungido, né? Christos, ungido, né? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Vocês veem que aqui estavam todos lá e estavam perguntando, estavam se entendendo, já não havia Babel aqui, a confusão, né? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, recebam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para que todos que estão longe, para que todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Meu irmão, minha irmã, e aqui vem aquela questão, aqui não tem estabelecido nenhuma doutrina, aqui está falando aqui, sejam batizados para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ao se arrepender e aceitar Jesus Cristo, a gente recebe o dom do Espírito Santo. Somos selados e batizados no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Não tem essa história de um segundo batismo, não tem escrito isso aqui. Esse é um argumento muito frágil, tá? Senão você tem estágios de salvação, né? E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, meu irmão. E aí, a gente vai ver aqui uma citação que faz aqui o nascimento do Partido Pão, o surgimento da igreja, o propósito da igreja e o objetivo da mesa da comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? O Evangelho. E o que o Evangelho diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo com a gente mesmo. Aquele que aceitar Cristo Jesus será salvo. O batizado será salvo e receberá o dom do Espírito Santo. A gente complica essa história, cria um monte de doutrinas que nem está na Bíblia. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas de sinais eram feitos pelos apóstolos. Eram feitos através do apóstolo, o Espírito Santo se capacitava a fazer, né? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Cumprindo aqui, inclusive aqui cumprindo a lei, que a verdadeira e imaculada religião que Deus aceita é amparar órfãos, viúvos, necessitados. Jesus fala: pobre sempre terei convosco, mas a mim não, porque Jesus deixou o Consolador, mas Jesus foi para o céu, né? Esse é o objetivo aqui. O objetivo, meu irmão, o objetivo da igreja é comunhão, evangelização e ter tudo em comum. Mas ter tudo em comum é também partir o pão na adversidade, na tristeza, meu irmão. Que essas palavras nos ensinem a sermos com o irmão igreja, a sermos comunidade de fé, meu irmão e minha irmã, e a entendermos a mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Amém.